eu fiz uma espécie de mergulho em livros, textos, vídeos, para tentar entender do movimento que foi para as ruas em junho no Brasil. Li bastante, escutei bastante, conversei muito, cheguei a viajar para participar de reuniões em Porto Alegre, para tentar ouvir pessoas que têm uma formação melhor, que têm uma estrada maior, para tentar entender aquele fenômeno. E não é uma coisa fácil, né? O Brasil inteiro foi surpreendido por uma mobilização que eu não vi ninguém até agora dizer, não, eu escrevi isso no lugar, eu anunciei, eu sabia que ia acontecer. Eu não vi nenhum jornalista, nenhum cientista político, nenhum político, ninguém, nenhum profeta, nenhum religioso, nada. O Brasil foi surpreendido, e eu acredito até que as próprias pessoas que chamaram o primeiro movimento em São Paulo se surpreenderam com a dimensão que tomou. Mas eu, de tanto ler, discutir, tentar estudar, tentar entender, eu posso dizer algumas coisas, talvez longe, muito longe, né, de compreender o fenômeno, mas algumas pistas que talvez eu esteja no caminho de um dia, se continuar lendo, tentando entender, e eu vou continuar, só que eu quero voltar a ser vereador agora. Voltei do recesso. Esse movimento começou o dia em que o movimento Passe Livre em São Paulo chamou as pessoas em função do transporte coletivo. Ali começou. O movimento Passe Livre não é uma coisa nova, eles começaram em 2005, 2006. Eles tentaram essas mobilizações em vários lugares do país, chegaram a fazer em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, com o nome identificado Movimento Passe Livre. Só que agora eles chamaram as pessoas, porque todo mundo sabe que mobilidade ou transporte em grandes cidades é uma tragédia, em vários lugares do mundo, em várias grandes cidades, no México, na América Latina, né, e alguns outros lugares. O número de carros é insuportável e o metrô, ônibus, trem não consegue dar vazão àqueles que não conseguem andar de carro. E mesmo os que andam de carro também não conseguem andar de carro. São Paulo, por exemplo, chega a ter congestionamentos de 300 quilômetros. O sujeito para e a causa que fez ele parar está a 300 quilômetros dali. Quer dizer, é uma coisa difícil, né, da gente aceitar. Então, se tu chamar em São Paulo pela razão do transporte, vem todo mundo. Vem aquele sujeito que mora numa vila e trabalha num outro lugar e que tem que pegar 2 ônibus e um metrô, ele vai pegar 3 horas para ir, 3 horas para voltar dentro de um ônibus lotado e metrô lotado e pagando caro. Então, isso foi o que detonou. O segundo elemento que detonou esse processo, a polícia paulista agiu naquele momento de forma absolutamente truculenta, desproporcional e equivocada. E vem o terceiro elemento, chave, as redes sociais. Instantaneamente, quem estava lá pegou um celular e passou para toda a rede social do mundo inteiro o que estava acontecendo, e aí se formou o caldo. Uma causa de um serviço público que não funciona, o transporte, ou a mobilidade. A polícia, que agiu de forma equivocada. E terceiro, o poder da informação na mão do cidadão que estava lá. E isso fez com que explodisse em São Paulo. E explodindo em São Paulo, já contaminado por mobilizações que aconteceram em vários outros países, indignados na Espanha, panelaço na Islândia, povo na rua na Grécia, povo na rua em Wall Street, nos Estados Unidos, ocupe Wall Street, pode pegar a internet, e vão botando o que eu estou dizendo aí, para ver se não aparece tudo lá. Primavera Árabe e outros movimentos. E isso já também impregnou. E ali se forma, então, uma explosão social, que em São Paulo durou 7 dias, uma semana, de gente na rua, mas não é gente na rua como a gente vê, como a gente sempre viu. Gente na rua a gente sempre viu. Não é gente na rua para saudar o Papa, para um culto evangélico, para gente na rua, sem comparações, por favor, para parada, seja parada militar, parada gay, parada ecumênica, seja lá o que for. Gente na rua aos milhares. Também não era gente na rua em proporção pequena, por uma fábrica que fechou,
um bairro que está mal atendido, pela morte de um atropelado. Não, era milhares e milhares e milhares de pessoas. Teve um começo e teve uma explosão. E aí começa-se então a tentar entender, né, o que levou essas pessoas para a rua. Na Espanha, o desemprego, Portugal, Espanha, Grécia, o desemprego lá leva muita gente para a rua. Não é o caso do Brasil. Na Turquia, uma ditadura levou muita gente para a rua. Não é o caso do Brasil, onde tem uma democracia formal, mas tem. As pessoas escolhem, votam bem, votam mal, mas a vontade da maioria é expressa. Isso caracteriza a democracia no capitalismo, né? Vontade política da maioria. Por que, então, que as pessoas foram para a rua? Bom, eu acho que tem os elementos que detonam e tem os elementos que mobilizam as pessoas. O que mobiliza as pessoas? Eu acho que são três elementos. Três elementos. Não sei a ordem, mas serviços públicos muito carentes, saúde, uma grita nacional, aqui em Pelotas, não precisamos falar disso, né? É uma tragédia, um pronto-socorro, por exemplo, como aquele ali. Serviços públicos péssimos, em cidades grandes a coisa é muito maior, no que tange ao transporte, mobilidade, né, e posto de saúde, essa coisa toda, educação de baixa qualidade. Segundo elemento, e esse talvez seja um que indigne muita gente, e aí mesmo aqueles que não precisam, é a crise da democracia representativa. A distância entre aquele que eu elegi para me representar e eu. Aquele que eu confio para julgar as coisas para mim, o judiciário estou falando agora, que leva às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a vida inteira para julgar um direito. O governo que me cobra imposto não me responde, o deputado que nunca mais eu vi, só na eleição, o vereador que nunca mais eu vi, aquela fala que eu assisto lá na televisão, que fico sabendo que não me resolve nada. Então, a democracia representativa, ela está em crise, não é aqui, no mundo inteiro. As pessoas não se sentem representadas. E tem um outro elemento que eu acho que está presente, e que é uma disputa ferrenha, é a informação. As pessoas não confiam nos meios de informação que dispõem. Não confiam. Elas têm os meios de comunicação como meios que mentem, que informam mal, que protegem grupos. A coisa mais comum que tem para mim, depois de participar de um movimento social qualquer, é no outro dia perguntar, tu viste na RBS como é que foi mostrado? E todo mundo entender que não mostraram o que aconteceu, mostraram outra coisa. Que aquela entrevista que eu dei só tiraram o que interessava a alguém e não a mim. Que durante a mobilização, contra quem eu mobilizava foi protegido pela mídia. Isso é algo também que está presente e forte. E aí ganha dimensão as chamadas redes sociais nesse processo todo. Se antes o cidadão era dependente de um meio de comunicação para poder expressar algo, agora ele se sente em condições de informar os outros, através de um Facebook, através de um Twitter, através de um outro meio qualquer, de um e-mail. Então esses elementos, esses três, serviços públicos carentes, crise da representação na democracia e a multiplicação dos meios de informação, para mim, explicam o que aconteceu. Eu não me atreveria a dizer uma vírgula sobre o que vai acontecer, mas não me atrevo mesmo, nem a achar, porque eu não sei. Eu não sei. Esses dias eu participei de uma roda onde faziam-se cálculos sobre quem vai se eleger na próxima eleição. Todo mundo sabe, nos partidos, quem são os deputados estaduais que têm uma votação histórica, portanto, a tendência é repetir. Não é assim? Todo mundo sabe que os deputados mais votados, se concorrerem de novo, tendem a repetir a votação. Eu vou dizer, não sei mais se vai ser assim. Não sei mais. Já estou em dúvida. Já não participo mais já não me atrevo a dizer que as grandes votações vão se repetir. Não me atrevo mais a dizer. Essas mobilizações escancararam revoltas que estavam abafadas contra os partidos políticos, contra os governos em geral. O governador do Rio foi eleito
com quase 70% dos votos, há 9 meses atrás. Agora tem pesquisa que diz que ele não tem 20% da preferência do eleitorado do Rio de Janeiro. Qual foi a obra dele tão equivocada, a palavra dele tão absurda, a proposta tão ridícula que tirou 40% dos seus eleitores? O que houve? Quem é que me diz, então, que na próxima eleição isso vai seguir o fluxo normal? A grande pergunta é, que efeito vai causar este movimento na resposta dos governos? Serão capazes de responder? Serão capazes de responder à mobilidade urbana para que isso não se repita, essas mobilizações? Serão capazes? Os prefeitos, os governadores e o presidente da República, a presidente da República, será capaz de responder isso aí? Esse movimento, que foi muito emocional, ele foi muito de explosão, ele não tem uma racionalidade, tanto que era muito difuso, como é que ele vai chegar na próxima eleição? Como é que os partidos todos, não me venham com essa conversa de que o PT, o PSDB do Alckmin, o PMD, não é isso. O sistema representativo foi rasgado as bandeiras na rua. E eu que frequento muito Facebook, é uma coisa impressionante. E cresceu no país, essa é a tragédia, cresceu um pensamento fascista, onde o que vale não é o Estado democrático de pensar, de julgar, de advogado de defesa, de promotoria, de um juiz, de vamos maturar, vamos dar direito. Não. Mataram um rapaz aqui no, não sei qual é o bairro agora, na Zona Norte, aqui, acho que foi no Dunas, tá? E eu estou apavorado com o que eu vejo no Facebook, as pessoas, professores de direito, eu mostro aqui, saudando a morte. Não teve julgamento, não teve prisão, podia ser um cara errado, podia ser outro. Estampam a foto do rapaz com crevada de balas ali, pá, que maravilha, que coisa bem boa. Então, há um retrocesso. Tudo que se avançou ao longo desses anos, prende o cara, julga, se for o caso de prender para o resto da vida, bom, ele foi julgado, foi dado o direito de defesa. Isso é democracia, não é assim? Não é o Estado democrático de direito? Não, há um retrocesso. A explosão emocional está falando mais alto. Então, se nós, que temos alguma responsabilidade, não olharmos esse momento com essa dramaticidade que foi exposta, talvez a gente vá achar que tudo vai continuar como é, e não vai. Eu só vou terminar dizendo o seguinte, o mais impressionante que aconteceu para mim foi no Egito. No Egito, que o povo foi para a rua para eleger, para fazer a eleição, elegeram, e menos de um ano depois, o exército foi chamado pela rua para botar ordem nas coisas. Como se dissesse, volta à ditadura, que democracia é ruim. Eu considero que a gente está vivendo um tempo extremamente perigoso. Era isso, obrigado.